Transtornos de ansiedade e fobias. Roteiro: Bárbara Pagliotto, Flávia Moreira e Esdra Silva. As síndromes ansiosas puras são ordenadas inicialmente em dois grandes grupos: ansiedade generalizada, livre e flutuante, quadros em que a ansiedade é constante e permanente. Crises de pânico, quadros em que há crises de ansiedade abruptas e mais ou menos intensas. Se essas ocorrerem de modo repetitivo, chamamos de transtorno de pânico. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Ansiedade, apreensão e preocupações excessivas na maioria dos dias, por muitos meses, no DSM-5 pelo menos 6 meses, em diferentes atividades e eventos da vida. Além disso, a pessoa considera difícil controlar a preocupação e a ansiedade. O quadro de TAG caracteriza-se pela presença de sintomas ansiosos excessivos, na maior parte dos dias, por vários meses. A pessoa vive angustiada, tensa, preocupada, permanentemente nervosa ou irritada. Nesses quadros, são frequentes sintomas como insônia, dificuldade em relaxar, angústia constante, irritabilidade aumentada e dificuldade em concentrar-se. São também comuns sintomas físicos como cefaleias, dores musculares, dores ou queimação no estômago, taquicardia, tontura, formigamento e sudorese fria. Alguns termos populares para esses estados são gastura, repuxamento dos nervos e cabeça ruim. A ansiedade e a preocupação estão associadas a pelo menos mais 3 dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, cansaço fácil, fatigabilidade, dificuldade de concentrar-se, irritabilidade, pavio curto, tensão muscular, dificuldade de relaxar, alteração do sono, dificuldade de pegar no sono ou mantê-lo. Ansiedade, preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social. Ataque de pânico. As crises de pânico são crises marcantes de ansiedade, nas quais ocorre importante descarga do sistema nervoso autônomo. Nelas ocorrem sintomas como batedeira ou taquicardia, suor frio, tremores, desconforto respiratório ou sensação de asfixia, náuseas, formigamentos em membros, dedos ou lábios. Nas crises intensas, os pacientes podem experimentar diversos graus da chamada despersonalização, que se revela como sensação de a cabeça ficar leve, de o corpo ficar estranho, sensação de perda do controle, estranhar-se a si mesmo. Pode ocorrer também a desrealização, ou seja, a sensação de que o ambiente antes familiar parece estranho, diferente, não familiar. Crises de ansiedade, de intenso desconforto ou de sensação de medo que alcançam um pico em minutos, geralmente não duram mais que meia ou uma hora, com pelo menos 4 dos seguintes critérios: palpitações ou taquicardia, sensação de falta de ar, desconforto respiratório, sensação de asfixia ou de estar sufocando, suor de mãos, pés, face geralmente frio, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, de ter um ataque cardíaco, tremores ou abalos, formigamentos ou anestesias nos dedos e nos lábios, ondas de calor ou calafrios, desrealização, sensação de que o ambiente familiar está estranho, ou despersonalização, sensação de estranheza quanto a si mesmo, tontura, instabilidade, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal. Transtorno de pânico. Denomina-se o quadro de transtorno de pânico caso as crises sejam recorrentes, com desenvolvimento de medo de ter novas crises, preocupações com possíveis implicações da crise, perder o controle, ter um ataque cardíaco ou enlouquecer, e sofrimento subjetivo significativo. O transtorno de pânico pode ou não ser acompanhado de agorafobia, ou seja, muito desconforto e fobia de lugares amplos e aglomerações. Ter ataques de pânico de forma repetitiva e inesperada. Pelo menos um dos ataques foi seguido por período mínimo de um mês com os seguintes critérios: preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques, preocupação com implicações ou consequências dos ataques, como perder o controle, enlouquecer ou ter um infarto, alterações do comportamento relacionadas aos ataques, evitar aglomerações, evitar sair de casa, presença ou não de agorafobia associada. Transtornos fóbicos. As síndromes ou transtornos fóbicos caracterizam-se por medos intensos e irracionais, desproporcionais, desencadeados por situações, objetos ou animais que objetivamente não oferecem ao indivíduo perigo real e proporcional à intensidade de tal medo. Agorafobia. Neste transtorno, o medo e a angústia relacionam-se a um conglomerado de pessoas, em supermercados, shopping centers, congestionamento no trânsito, entre outros lugares, em espaços amplos ou em locais de onde possa ser difícil escapar ou onde o auxílio ou a presença de pessoas próximas não seja rapidamente acessível. Os indivíduos com agorafobia têm frequentemente crises de medo, que chegam ao pânico quando estão fora de casa, em um congestionamento, em uma ponte ou túnel, em meio a uma multidão, em um estádio de futebol
futebol, em um grande supermercado, no cinema ou no teatro. Tem, com frequência, medo de viajar de ônibus, automóvel ou avião. A tendência de vivenciais do indivíduo restringindo-o às vezes, a sua casa e a ambientes muito familiares e seguros. Fobia simples ou específica. Caracteriza-se por medo intenso, persistente, desproporcional e irracional, como medo de animais, barata, sapo, cobra, passarinho, cachorro, cavalo, entre outros, medo de ver objetos cortantes como seringas, faca, vidros quebrados ou medo de ver sangue. A exposição ao objeto ou animal fobígenos geralmente deflagram um estado de angústia, que pode chegar a uma crise de pânico. Ansiedade social e a fobia social caracterizam-se por medo intenso e persistente de situações sociais que envolvam se expor ao contato interpessoal, demonstrar capacidade de desempenho ou participar de situações competitivas e de cobrança. Ansiedade social e fobia social são termos usados muitas vezes como sinônimos, mas tende-se a ver a fobia social como um quadro mais grave que a ansiedade social. Transtornos dissociativos e conversivos. Transtornos dissociativos se caracterizam por perda na continuidade da experiência subjetiva e perturbação da integração normal, por isso dissociação da consciência, da memória, da identidade, das emoções, das percepções, da representação corporal, do controle motor e ou do comportamento. Em decorrência de traumas emocionais graves ou conflitos psíquicos, o paciente necessita cindir parte de suas funções mentais, rechaçando os elementos consciente ou inconscientemente temidos ou indesejados. Há vários subtipos de transtornos dissociativos que serão apresentados a seguir. Na dissociação, ocorre a perturbação, a separação e o isolamento de aspectos da mente e da personalidade. Aqui, dissociação significa separação, rechaço de uma parte da mente inaceitável para o indivíduo. A dissociação pode ocorrer por meio de crises em que se perde parcialmente a consciência, a pessoa se desliga do ambiente e de si mesma, com desmaio parcial e abalos musculares, ou em episódios em que parte da memória é momentaneamente apagada, como a memória retrógrada de eventos traumáticos do passado. Na amnésia dissociativa, em geral o indivíduo esquece elementos seletivos e significativos do ponto de vista psicológico, a amnésia psicologicamente seletiva. Associada à amnésia dissociativa pode ocorrer a chamada fuga dissociativa, na qual o indivíduo perambula sem rumo por horas ou dias, em estado parcialmente alterado da consciência, e pode apresentar o chamado estado crepuscular da consciência. Transtornos conversivos. Na conversão, ocorrem tipicamente alterações das funções sensoriais ou das funções motoras, que lembram sintomas neurológicos, mas que são, na realidade, claramente distintos das condições neurológicas. Há assim a conversão de um conflito psíquico inconsciente, desejos, temores inconscientes inaceitáveis para o indivíduo, para o corpo. Conversão aqui significa, portanto, salto do plano psíquico para o plano de sintomas corporais. Em relação às funções sensoriais, pode haver anestesias de partes do corpo, perda da visão, do olfato ou da audição. Em relação às funções motoras, pode haver fraqueza ou paralisias, contraturas, movimentos anormais, perturbações do andar e no ficar de pé, astasia, abasia, e rouquidão psicogênicas ou perda total da voz, afonia conversiva. Assim, no DSM-5, os transtornos conversivos são de fraqueza ou paralisia das pernas, de um braço, de uma mão. Movimentos anormais como tremores, distonias, mioclonias, distúrbios da marcha, dificuldades ou impossibilidade de deglutição, alterações da fala como afonia ou disfonia, rouquidão ou fala arrastada, ataques semelhantes a uma convulsão epilética, crise histérica, anestesia ou perda sensorial, cegueira ou visão em túnel, perda auditiva ou olfativa. Sintomas mistos. Despersonalização. A despersonalização é definida como estranhamento e sensação de irrealidade em relação ao próprio eu. A pessoa percebe seu self como algo estranho ou irreal, sente-se distante de si mesma, como se fosse um observador externo de si, dos seus sentimentos, pensamentos, ações e sensações corporais. Desrealização. Já a desrealização é caracterizada por perceber o mundo ao redor, pessoas e objetos conhecidos e familiares como se fossem irreais ou estranhos, como se estivessem em um sonho, em cenas distantes ou nubladas, sem cor ou visualmente distorcidas. Para o diagnóstico desse transtorno, é necessário que o indivíduo tenha seu senso de realidade bem preservado. Assim, não deve estar psicótico ou apresentar sintomas psicóticos associados, como delírios ou alucinações. Transtorno do estresse pós-traumático, TIPT.
O TEPT é um transtorno com forte componente de ansiedade que se desenvolve após a exposição do indivíduo a um ou mais eventos extremamente ameaçadores, traumáticos e horríveis, como estupro, sequestro, assalto, homicídio, desabamentos, incêndios, catástrofes naturais, eventos de guerra, entre outros. O TEPT se caracteriza por lembranças ou recordações vívidas que invadem a consciência do indivíduo que passou pelo trauma, os chamados flashbacks, ou em forma de pesadelos. Estes com frequência se acompanham por emoções fortes e profundas com ansiedade, medo e horror e sensações físicas marcantes. Ocorrem assim, de forma recorrente, a intensa sensação física e ou sentimentos de que se está imerso nas mesmas emoções de quando se experimentou o evento traumático. Transtorno obsessivo-compulsivo. Os quadros obsessivo-compulsivos dividem-se em dois subtipos básicos: aqueles nos quais predominam as ideias obsessivas e aqueles nos quais predominam os atos e os comportamentos compulsivos. Muito frequentemente, entretanto, observa-se formas mistas. Os quadros obsessivos, portanto, caracterizam-se por ideias, pensamentos, fantasias ou imagens persistentes que surgem de forma recorrente na consciência. São vivenciados com angústia e como algo que invade a consciência. Nos quadros compulsivos predominam comportamentos e rituais repetitivos, como lavar as mãos inúmeras vezes, tomar muitos banhos, verificar se as portas e janelas estão trancadas dezenas de vezes, colocar todos os objetos do quarto em certa ordem, etc., assim como atos mentais, como repetir palavras mentalmente em silêncio, fazer listas mentais, fazer determinadas contas, em geral em resposta a uma ideia obsessiva. Os comportamentos e os atos compulsivos também podem surgir como forma de cumprir regras mágicas que precisam ser rigidamente seguidas. Outras razões para os atos e os rituais compulsivos são pensamentos mágicos que vinculam a realização do ato compulsivo com o afastamento de algum evento temível ou indesejado. Se eu der 15 voltas no quarteirão antes de entrar em casa, ninguém da família morrerá. Fibromialgia e síndrome da fadiga crônica. Denomina-se fibromialgia a condição na qual pacientes relatam dores corporais difusas, mas com maior importância nos músculos. A dor é real, estudos neurofuncionais indicam ativação de estruturas neurais relacionadas à dor e se concentra em determinados pontos do corpo, principalmente aqueles associados às articulações. A maior sensibilidade à dor. Forma-se um círculo vicioso no qual o indivíduo com musculatura dolorida tem mais tensão muscular, o que amplifica a dor. Essas pessoas também têm sono de má qualidade, mais ansiedade e depressão, gerando dificuldades na realização de atividades físicas e exercícios. O sedentarismo piora as dores e tensões musculares, o que retroalimenta o círculo vicioso. Na síndrome da fadiga crônica, há cansaço ou fadiga persistentes e relevantes, que duram de vários meses a vários anos. Exige-se para o diagnóstico pelo menos 6 meses, sem o diagnóstico de uma doença física ou mental que explique melhor esses sintomas. Tal síndrome acomete mais adultos, mas também foi descrita em crianças. Ela é acompanhada por outros sintomas subjetivos, como sono ruim e não reparador, dificuldades na atenção, na concentração e na memória, mal-estar após exercícios físicos, dores musculares e nas articulações, sensibilidade aumentada nos linfonodos cervicais ou axilares, dor de garganta e cefaleia. Transtorno hipocondríaco. No transtorno hipocondríaco, predominam os temores e as preocupações intensas com a ideia de ter uma patologia grave. Essas ideias surgem geralmente a partir de sensações corporais ou sinais físicos mínimos ou insignificantes. O indivíduo procura constantemente médicos e serviços de saúde para ver se agora tem a doença mesmo, ou para receber garantias do contrário. Entretanto, embora haja preocupação enorme com a possibilidade de sofrer de tais doenças, tal preocupação não tem caráter delirante, e o indivíduo pode fazer uma crítica, em algum momento, quanto ao caráter absurdo de suas preocupações.